Caro amigo internauta, minha gratidão por você mais uma vez estar acessando o nosso vídeo, o meu abraço. E você sabe que também pode acessar o nosso vídeo através do site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre o relacionamento entre pais e filhos infantes, ainda crianças. Nós sabemos que todo espírito, ao se propor a uma nova reencarnação, ele é um espírito que traz do seu passado já uma enormidade, um arcabouço de experiências. Ele já traz uma grande história. E nessa história que ele já escreveu de si mesmo, tem muitos erros, muitos acertos, boas e más experiências. E obviamente que ao reencarnar, ele está buscando uma nova trajetória, reescrever a sua história, em busca do aprimoramento de si mesmo enquanto espírito eterno e em busca da sua felicidade. É esse o maior objetivo de um ser que está reencarnando. E os pais, que assumem que recebem aqueles filhos no lar, eles têm como tarefa, por tarefa, auxiliar esse espírito, agora criança, na busca desta felicidade, na busca desse aprimoramento, buscando direcionar cada um dos seus filhos para o caminho do bem, que é o que nos dará a felicidade segundo os ensinamentos do Evangelho de Jesus. O que o pai tem que saber, o que a mãe tem que saber, é que ninguém é pai por acaso. Toda vez que recebemos um filho no nosso lar, ele já faz parte da nossa família espiritual. Nós sabemos que, além dos nossos familiares consanguíneos que conhecemos aqui na Terra, temos muitos outros espíritos que conosco conviveram nas várias reencarnações pretéritas que tivemos, na qualidade de irmãos, de filhos, vizinhos, companheiros de trabalho. E com todos eles nós vivemos experiências, criamos elos de amizade, de amor, de inimizade, às vezes até de ódio, mas que vincularam as nossas vidas. São eles membros da nossa família espiritual, segundo nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E, obviamente, cada filho que nós recebemos é um desses membros da nossa grande família espiritual. Já temos uma história com aquele espírito, escrita no passado. E nessa história, na qual nós convivemos juntos, muitas vezes nós temos débitos para com eles, eles têm débitos para conosco, e muitas vezes nós nos unimos e criamos débitos em comum, prejudicando a terceiras pessoas. Por isso, a nossa vida agora novamente retoma o caminho juntos, para que juntos possamos aprender, possamos nos transformar e possamos conquistar aqueles equívocos que praticamos no passado, o resgate dos nossos débitos deles advindos. Então, ser pai é um compromisso assumido com aquele filho. Ninguém é pai por acaso, e também ninguém é pai ou mãe sem ter aceitado esse encargo da divindade, ou na sua programação espiritual, ou mesmo já agora, no momento do sono, você foi chamado ao mundo espiritual, mas você não só aceitou, mas como você viu a necessidade de receber aquele espírito como filho, e já foi também orientado de como redirecioná-lo, quais as dificuldades que terá e como deverá fazer para redirecionar a vida daquela criança. Portanto, a maior missão dos pais é educar os seus filhos. Todos nós, quando chegamos aqui, como falamos, trazemos muitas missões, muitas coisas para fazer, obrigações de ordem profissional, social, muitas realizações, porque através delas é que nós vamos aprendendo e crescendo enquanto espíritos eternos. Mas certamente, a maior missão que cada um de nós recebe ao reencarnar é a missão de ser pai, né? À exceção daqueles que não recebem esta missão. Mas todos que a recebemos, esta é a maior missão, é o maior objetivo de nossas vidas. Por quê? Ao ser pai, seja do primeiro, segundo, 10º filho, não importa, nós recebemos de Deus um seu filho. E ele nos confia o seu filho para que possamos redirecionar nos passos da vida, promovendo a sua transformação moral, para transformá-lo em um homem ou em uma mulher de bem. E depois haveremos de devolvê-lo ao Pai, no final de alguns anos, de algumas décadas, como um ser melhorado, como um ser que deu passos largos no caminho da sua evolução nesta reencarnação. Por isso os pais têm que saber que ninguém nasce
para ser rico. Ninguém nasce para ter poder. Ninguém nasce nesse planeta para ocupar altos cargos. Ninguém nasce para as conquistas materiais. Em que pese que também não é proibido ter conquistas materiais, também não é proibido estar à busca de uma boa profissão, de conseguir bens materiais, desde que se o faça de forma honesta e que não seja esse o primeiro objetivo da vida de cada pessoa, de cada espírito. Porque o primeiro objetivo da vida de cada um de nós é a conquista da nossa felicidade enquanto espíritos eternos que somos. E essa felicidade, segundo nos ensinou Jesus, ela só será conquistada no caminho do amor. Por isso, o maior objetivo de cada um de nós que reencarnamos neste planeta é nos transformarmos em homens e mulheres de bem. E é neste objetivo que o Pai tem que auxiliar o Filho que lhe foi confiado por Deus. Portanto, a missão dos pais é educar o filho no caminho do bem. É o compromisso com a felicidade do filho. E para isso, nenhum sacrifício pode ser grande demais que não compense ao pai fazê-lo para levar o seu caminho para o caminho do bem. Todas as dificuldades que possamos ter na nossa vida como pais, seja para trazer a manutenção do lar, seja para redirecionar a sua vida, muitas vezes filhos que acabam adquirindo uma personalidade de difícil convivência, porque é a herança que ele traz do seu passado, mas tudo isso já está na nossa programação e tudo isso nós somos capazes de superar e de suportar, reencaminhando os nossos filhos para o caminho do bem. Kardec, ele nos fala que educar é a arte de criar bons hábitos. E nós sabemos que uma boa educação, ela se inicia já durante a gestação. Porque já durante a gestação, já naquele momento, a criança está apta a receber estímulos psicológicos e emocionais, tanto da mãe como também do pai, daqueles que ali convivem no dia a dia, do ambiente em que essa criança está sendo gestacionada ali. A criança recebe o estímulo da calma, mas também recebe o estímulo da ansiedade que ela absorve do ambiente em que ela está vivendo. Ela recebe dos bons relacionamentos, mas também dos desequilíbrios emocionais causados pelas desavenças, toda a carga de energia psicológica. Por isso, a maior obrigação, o primeiro ato do pai, o primeiro ato da mãe, é criar no lar um bom ambiente. Um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente onde haja amor, onde haja respeito em todos aqueles que ali convivem. É o ambiente que vai dar a base para a educação da criança que estará iniciando. Porque uma criança, como nós sabemos, ela não traz uma outra preocupação já no início da sua vida do que a de aprimorar-se, do que educar-se. Enquanto nós, já adultos, temos várias preocupações na vida, sejam de ordem profissional, social, no relacionamento com familiares, amigos, nós temos muitas preocupações, problemas a serem solucionados. A criança, ela está com todo o seu tempo direcionado para a sua formação, para a formação de um novo ego, para a reconstrução de uma nova história. Então era como se fosse uma página em branco, pronta a receber a escrita de todos os detalhes e que ela vivencia em todos os momentos. Por isso a criança, ela está atenta, observando tudo aquilo que acontece ao seu derredor, na convivência com os pais, com familiares, em tudo, na conduta de cada pai isoladamente. E por isso a psicologia nos ensina que nós, pais, ensinamos muito mais para os nossos filhos com os exemplos de conduta que nós possamos passar a eles, que eles estão observando, do que propriamente com os conselhos que nós damos a eles através de palavras bonitas, palavras que podem trazer naquele momento, né, uma pompa toda, mas que muitas vezes não vem acompanhada com a conduta relativa àquele relacionamento que nós damos, aquele direcionamento que nós damos pelas palavras. Então os pais falam uma coisa, mas agem de outra forma, agem de forma diversa. A criança não só se atrapalha no seu direcionamento, como ela vai optar sempre por aquilo que o pai ou a mãe faz, e não por aquilo que o pai ou a mãe falam que ele deva fazer. Por isso é muito importante, para manter o ambiente do lar harmônico no lar, a convivência, o bom relacionamento entre os pais.
que os pais saibam se respeitar um ao outro, mantendo a harmonia na convivência. Se tiver algo a serem solucionados, que um discorde do outro, que vai ter essa conversa de forma harmônica, mas não na presença dos filhos, que ainda não estão preparados, enquanto infantes que são, para estar participando dessas dificuldades próprias do direcionamento, do gerenciamento do lar. Mas é importante também para os filhos como é que os seus pais cuidam dos seus pais, dos avós. Como é esse relacionamento entre os seus pais e os seus avós? Como é o relacionamento entre os seus pais e a sociedade e o trabalho, a profissão que eles exercem? Por isso, a conduta do pai e a conduta da mãe é o primeiro ato de educação de uma criança. É através da conduta que nós vamos, de fato, estar levando o ensinamento aos nossos filhos. E, além da conduta, é óbvio, tem a convivência entre nós e os nossos filhos. E nessa convivência, a gente sempre ouve falar que é necessário que o pai e a mãe participem da vida do filho. Mas só que isso, normalmente, é mal entendido. Muitos pais não participam da vida dos filhos, mas trazem os filhos para participar de suas vidas. Então, quando vão em algum lugar, levam os filhos junto de si. Isso é bom? É bom, é importante. Mas é imprescindível que os pais guardem momentos, um tempo de sua vida, de sua existência, para estar junto aos filhos, no ambiente dos filhos, sentar com eles no chão, ouvir as suas ansiedades, as suas dificuldades, conversar com eles, dar importância para as coisas que são importantes para os filhos. Porque muitas vezes um filho chega até um pai, e a gente observa muito isso, com a roda de um brinquedinho quebrado, com o braço da boneca que está solto, e o pai, agora eu não posso ver, eu tenho que resolver uma coisa mais importante. Não há coisa mais importante para o filho, naquele momento, do que o seu brinquedo que tem que ser consertado. Ele não está interessando se o pai tem um problema profissional, se tem um problema financeiro para a manutenção do lar. Isso para ele não é importante. O que é importante para a criança naquele momento é a atenção do pai para dar solução à questão do brinquedo que quebrou. Não é nem tanto o brinquedo, mas a atenção do pai, a atenção da mãe. Então nós temos que ter esse tempo de nossas vidas. Sabemos que a vida de hoje, ela dificulta-nos com relação às grandes necessidades. As vidas nas grandes cidades, elas são mais difíceis porque há o tempo de deslocamento para o trabalho, da volta do trabalho, que é muito maior do que normalmente o era antigamente. Há o próprio tempo do trabalho, as grandes necessidades de prover materialmente o lar, acabam levando a mãe também para o mercado de trabalho e o tempo para dedicar especificamente ao filho fica menor. Mas só que temos que ter um tempo para isso. Não podemos delegar toda a educação dos nossos filhos a funcionários que coloquemos dentro da nossa casa ou a terceira pessoa, porque por mais que eles possam orientar, nós é que somos os pais, nós é que somos os grandes provedores, não apenas de ordem material, mas principalmente de ordem moral para os nossos filhos, que é de nós que eles hão de receber toda a carga que vai redirecionar as suas vidas enquanto espíritos eternos. Por isso, nós pais temos que buscar nas nossas tarefas do cotidiano, na nossa agenda, o tempo necessário para dedicar aos nossos filhos. Seja muito ou seja pouco, mas que ele seja um tempo de qualidade, de convivência de qualidade, sentando com ele, dialogando, estabelecendo um diálogo, porque hoje a educação ela não é mais aquela de imposição. Antigamente a gente ouvia muito se falar assim, olha, o meu pai, quando ele olha para mim, eu já sei o que ele quer, meus irmãos também sabem, então a gente abaixa a cabeça e vai quietinho para o quarto e vai deitar, porque é isso que ele quer. Essa não é mais a educação de hoje. Valeu muito para aquele tempo, mas hoje, com a mídia, com as informações que todos nós estamos recebendo a todo momento, mesmo as crianças, os pais não podem mais ter essa educação de imposição, se é que podiam ter, se é que ela era eficiente antigamente. Hoje não é mais. Hoje a educação é de proposição. O pai e a mãe têm por obrigação ensinar o filho a fazer as suas próprias escolhas. Isso dá mais trabalho, porque o pai vai ter que dialogar, vai ter que conversar, vai ter que ensinar, vai ter que respeitar as escolhas do filho, mas estar ali do lado dele, para que se ele cair, está pronto para segurá-lo, assim como
um outro Pai muito maior faz com todos nós, que é Deus. Ele nos aceita, nos dá o livre-arbítrio e aceita todas as nossas escolhas. E quantas vezes nós nos equivocamos, caindo, Ele nos segura e nos dá uma nova oportunidade de caminhar de novo e de fazer novas escolhas, até que nós estejamos aptos a acertar e continuar no nosso caminho aprendendo com Ele. Aprendemos com os acertos, mas podemos aprender muito mais ainda com os nossos próprios erros. Para que isso possa acontecer, é importante que os pais estabeleçam com o filho uma convivência de diálogo aberto, ouvindo mais do que falando dos filhos, porque quando o pai ouve, ele pode ver qual é o direcionamento que o filho precisa, sobre o que o filho está pensando, qual é a sua tendência, né, dentro da sua moral, dentro daquilo que ele traz da sua história do passado, qual é a sua personalidade e informação, para que o pai possa redirecionar. Por isso é importante conviver, é importante dialogar e é importante ouvir, estabelecendo com o filho um elo de amizade. E isso só pode ser feito com qualidade se o pai se der ao trabalho de estar na vida do filho, no ambiente do filho, e não no ambiente do pai. Porque no ambiente do pai, o filho não vai ter essa liberdade, não vai ter essa forma de se abrir para o pai. Agora, quando o pai senta com o filho para assistir um programa infantil na televisão, ou apenas para brincar com o brinquedo dele, e se dispõe a ouvir, o filho estará inteiramente à vontade no seu ambiente, e ali sim ele vai poder mostrar tudo que ele pensa e tudo que ele é para os pais, e criar com o pai um vínculo de confiança, um vínculo de amor, um vínculo também de amizade. Pai continua sendo pai, filho continua sendo filho, mas esse vínculo de amizade é importante, esse vínculo de confiança é importante para a continuidade dessa experiência. Mas também importante é que pai e mãe falem a mesma língua no direcionamento da educação do filho. Muitas vezes, em alguns lares, a gente vê que a mãe chega e fala determinada coisa, vem o pai e desmanda a mãe. Se a mãe proibiu alguma coisa ou direcionou a vida do filho para que ele cumpra determinada obrigação naquele momento, vem o pai e o libera daquela obrigação, falando de uma outra forma do que a mãe falou. Naquele momento, o filho pode até ficar feliz, porque ele vai fazer aquilo que ele quer, que ele vai buscar quando ele recorre ao pai. Mas isso, obviamente, na sua formação, traz um grande prejuízo. Ele já não sabe se deve seguir a imposição da mãe ou o direcionamento agora permissivo do pai. Então é importante que o pai e a mãe dialoguem antes de decidir e que diante do filho tenham a mesma postura, que saibam direcionar a vida do filho. Cada um tem que assumir o seu papel. É importante que a mãe direcione, mas o pai também não pode ser omisso. A presença do pai é importante na vida da criança, a presença da mãe é importante na vida da criança. Então, que cada um cumpra o seu papel, mas que no cumprimento do papel, que os dois falem a mesma língua no direcionamento da educação dos filhos. É importante que nós possamos também criar os filhos dando para eles uma certa independência, para que eles saibam conviver quando chegarem no momento de estar na escola, de saírem só daquela vida no ambiente doméstico e conviver na escola em momentos em que eles terão que decidir coisas por si mesmos. Por isso que é importante a gente ensiná-los a decidir. Então, temos que criar no filho essa independência de nós mesmos, que eles saibam que eles podem ir, mas que nós estaremos aqui para esperá-los e estaremos lá para protegê-los se disso eles necessitarem. Nesse vínculo, nesse elo de confiança, é que eles terão confiança também para viverem por si mesmos lá fora. E o que é mais importante nessa educação dentro do lar é a formação religiosa. Muitos pais dizem assim, olha, eu tenho a minha religião, eu vou na minha igreja, eu vou na casa espírita, mas o meu filho, eu vou respeitar o livre-arbítrio, deixa ele crescer, ele vai escolher o que ele quiser. Mas como ele vai escolher se não teve um direcionamento, se não sabe qual é o melhor caminho? Então o pai tem que orientar sim, levando o filho para a religião que o pai escolheu para ele e entende que é a melhor, com a qual ele convive bem, levando para os ofícios da sua religião, para o evangelho na casa espírita, levando para o culto da religião que ele escolheu, para que o filho possa ser educado, ter uma educação religiosa e ter essa transcendência com o Pai, essa transcendência com Deus. E o que é mais importante para a formação desse ambiente no lar, para receber o filho, é o culto do evangelho no lar.
formar em casa o culto do Evangelho no lar, como nós já falamos, tem um vídeo já aqui nesse nosso canal sobre esse culto do Evangelho no lar e de como realizá-lo. É importante que os pais tirem um momento na semana para a realização desse culto e que os filhos estejam nesse culto junto com os pais, para a formação de um elo muito mais próspero entre todos os membros do ambiente familiar, para que ali possam ser solucionadas as questões, possam ser redirecionados as dificuldades que a família está vivendo na sua convivência do dia a dia. É importante também, nesta questão religiosa, que os pais tenham uma conduta também de exemplo e não apenas de direcionamento pela fala. Quantos pais que levam os filhos para a evangelização na casa espírita, que a gente observa, deixam os filhos na porta, vão para, às vezes, sabe-se lá para onde, e voltam dali uma hora depois para buscar os filhos. E eles mesmos não vão. Lógico, não vão na religião de evangelização infantil, mas não vão também na religião pública do Evangelho, não participam de nenhuma tarefa religiosa na casa espírita ou na sua própria religião. Então é importante que aí também, com relação à religião, mais do que direcionar os filhos, os pais possam demonstrar esse direcionamento, o exemplo através da sua conduta dentro da religião. Diálogo, amor, respeito. É esse o grande caminho para o relacionamento e para o direcionamento dos nossos filhos infantes. No próximo vídeo, nós vamos tratar do relacionamento entre os pais e filhos adolescentes. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.